Estamos de volta com mais um programa Assis Fatos e Fotos Comentado. Um programa que busca resgatar a história da colonização de Assis Chateaubriand a partir de relatos de nossos entrevistados, em especial dos colonizadores e, evidentemente, que também dos pioneiros. Um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 30 anos e que começamos a divulgar na página Assis Fatos e Fotos do Facebook. Mas o objetivo desse programa não é só um resgate da história da colonização lá, né, dos anos de 1959, 58, enfim, de lá para cá. O nosso programa Assis Fatos e Fotos Comentado, nós teremos também assuntos atuais nos próximos programas. Mas na pauta de hoje, o que vamos falar? Hoje vamos falar um pouco mais do início da colonização. Vamos voltar a 1961 com a chegada do desbravador Manuel de Souza Ramos, desbravador do sertão. Ele chegou aqui em 1961. Ele foi trazido pelo dono das terras, o Oscar Martinez, como ele próprio já contou aqui no programa, né, que trouxe o seu Manuel para fazer a abertura das terras do que seria Tupãssi e depois Assis Chateaubriand, que é hoje. Seu Manuel, quando chegou, na verdade, a cidade já estava começando a ser aberta. Quem comandava o projeto de abertura aqui era o engenheiro Azauri Guedes Pereira. Ele estava aqui há pouco mais de um ano, algumas coisas já tinham sido abertas. O seu Manuel veio então para assumir de vez aquela colonização, a abertura do município, mas principalmente a venda de terras. Já havia, quando ele chegou, já havia o campo de avião, chamado Campo do Baiano, que ficava lá no Jardim Progresso. Seu Manuel se instalou lá. Ele veio com a missão de assumir o comando, como eu já disse, né, da abertura da cidade e atrair gente para colonizar o novo município que nascia aqui no oeste do Paraná com o nome de Tupãssi. Tupãssi quer dizer Mãe de Deus. Em um próximo programa, logo, eu vou contar como que se chegou a esse nome Tupãssi, por que Tupãssi e quem é que inventou, quem é que criou esse nome de Tupãssi. Que hoje temos o vizinho, né, que se chama Tupãssi, o vizinho município, nossos queridos amigos de Tupãssi, que pertencia a Assis Chateaubriand, na época se chamava Novo Tupãssi, era um distrito, e que acabou herdando o nome da sede, o nome da mãe, né, Tupãssi. Olha, esse meu relato não é baseado em conversa de terceiro, né, que eu ouvi falar, que um outro ouviu falar, que o outro ouviu falar. Mas eu gosto de trabalhar em cima de depoimentos concretos, de quem fez a história, de quem escreveu a história com os fatos. Estão no papel, mas fazendo fatos. Porque existem duas maneiras de se escrever a história. Uma é depois que ela está pronta, que a gente põe no papel. Mas o escrever na história que eu falo aqui é fazê-la acontecer, é criar a história. Não relatando, mas fazendo a ação, como fez o seu Manuel e todos aqueles que trabalharam para a criação do município, como ele mesmo conta aqui no programa. Em 1961, quando eu atravessei o rio Piquiri, eu vim com a incumbência, digamos, de levantar de despertar esse gigante do município que era Assis Chateaubriand. O Campo dos Baianos era, então, lá no Jardim Progresso. Né? A base do início da colonização toda no Jardim Progresso. Ficava próximo onde hoje é o tiro de guerra, Semic, ali naquela região. Ali era o Campo dos Baianos. Por ali chegavam os aviõezinhos. E naquela ocasião, nós tivemos que nos acampar ali no Campo do Baiano, naquela época. O interessante de tudo é que, no início, quando o seu Oscar, Dr. Oscar Martinez, comprou essas terras aqui, 300 alqueires de terra, ele não tinha o menor interesse em fazer cidade e muito menos em abrir loteamento de sítio, de chácara, nem muito menos de fazenda.
A intenção dele no início era só abrir picadas e tirar a madeira. Isso ele me contou. O interesse no início era só tirar madeira. Ele disse que já tinha pensado, né, assim bem de leve, em fazer um novo município. Ele não queria, porque ele já tinha começado o Moarama, já tinha começado Terra Roxa. Ele não queria começar outro. Ele só queria tirar a madeira daqui, depois ele ia vender as terras. Depois de aberto, ele ia vender. Acontece que nesse período aí de derrubada, de mata e tal, começaram a aparecer pessoas, né? Com a abertura do campo dos baianos para descer o avião da companhia, com os homens de medição de campo, engenheiros, enfim, começou também por ali a chegar pessoas querendo comprar terras. Queria comprar terra de tudo quanto é jeito, terra para plantar, né? Querendo fazer sítio. Tinha gente que queria comprar até fazenda, mas ele não vendeu grandes partes depois que começou a colonização. Ele fez questão de vender pequenas propriedades. Depois é que as pessoas foram vendendo uma para uma, outra para outra, e hoje, né, tem fazenda. Pois bem, e já havia também, nesse período, entrada pelas matas, né, por Toledo e ali por Nova Aurora. E por essas estradas, por essas picadas, também começou a chegar gente vindo de todos os lugares. Muito pouco do sul, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vinha gente mais aqui por picadas do lado de Toledo, pessoas que vinham do norte do Paraná e do estado de São Paulo e de Minas Gerais. E vinham gente querendo comprar terra por ali também. Aí começou muita gente e acabou com isso forçando a venda de terras, tanto do interior, né, de terras para plantar, e com isso foi obrigado a montar uma cidade. De início pensou-se fazer, vamos fazer uma vila, mas daí o Oscar falou, não, já que é para fazer uma cidade, eu vou chamar aqui o engenheiro Azauri, que era o engenheiro de confiança dele, e ele vai traçar tudo isso aqui. E foi o que aconteceu. Mas junto com o Azauri vieram também outros engenheiros que, na verdade, os que criaram esse plano piloto que nós temos na cidade. Mas eu vou contar isso em outro programa, com detalhes, tá? Com depoimentos de gente que trabalhou nesse plano piloto aí. Tá? Pois bem, aí o povo ia chegando, queria plantar e forçou-se, então, o loteamento dos 300 alqueires de terra, onde está hoje a Assis Chateaubriand. Quando a companhia inaugurou ali e a venda, não era para ser vendido um palmo de terra, mas a vontade do povo forçou a companhia a vender naqueles 300 alqueires de terra. Quando se decidiu, por fim, lotear as terras em sítios, pequenas chácaras, era preciso ter uma cidade. Aí nasceu o projeto piloto do centro. Para receber os compradores de terras, foram construídos alojamentos, como um hotel, para que as pessoas que chegavam de avião, ou as pessoas que chegavam mesmo por terra, pelas picadas, pelas estradas no meio da mata, tivessem onde se alimentar, onde dormir. Aí construiu-se esses alojamentos que você está vendo nas fotos aí. Eu acho que tem uma foto só, né, desse alojamento. Essa outra foto é de um escritório que a companhia construiu do lado. Então as pessoas ficavam aí nesse alojamento e já ao lado o escritório para negociar a compra de terra. E eu me instalei lá. Lá nós tínhamos um hotelzinho, lugar da comida, quem vinha comprar terra, ia alojar ali, e aqui. Ao mesmo tempo em que se abria as primeiras ruas da cidade, também eram abertas as estradas que levariam ao interior do município para que elas conhecessem os lugares de sítio, né, um ponto mais alto, um ponto mais baixo, um valor maior, um valor menor, mais perto, mais longe, enfim. Ela precisa abrir essas estradas para que as pessoas fossem conhecer as terras, né, que iriam comprar. E havia apenas dois tratores, que estavam abrindo essas estradas, estavam sendo utilizados para construir pontes e tal, né? Abrir o interior. Por isso, as duas primeiras ruas da Avenida Tupãssi
como você vê na foto aí, ó, aparece uma rua só, que depois, né, foi feito um canteiro central e ficaram as duas ruas que hoje temos na Avenida Tupãssi. Essas duas primeiras ruas foram abertas no Enxadão, como conta o seu Manuel. Foi começada a Avenida Tupãssi, foi começada arrancando toco de enxadão com os empreiteiros. Nós tínhamos 2 tratores, mas esse trator trabalhava no interior do município, fazendo estrada, fazendo ponte. Então a Avenida Tupãssi foi começada, arrancada nos tocos de enxadão com o empreiteiro, de 61 para 62. O Jardim Progresso nasceu ao lado do Campo dos Baianos. E ali, com o nascimento da cidade, com a abertura da cidade, do centro, e com as chamadas datas de 600 metros quadrados, por ser centro tinha um preço maior, decidiu-se criar uma vila para pessoas com poder aquisitivo menor, né? Então, lotes do mesmo tamanho, mas bem mais barato. Por quê? Porque era longe do centro. E a intenção deles, como eles esperavam que a Chateaubriand fosse crescer logo, vir indústria e virar um cidadão aqui, eles pensaram assim, isso foi que me contou, foi o seu Oscar, seu Manuel, né, o Rudi Alvarez. A intenção deles era fazer com que as pessoas mais pobres, né, mais humildes, vamos dizer assim, porque é o que eles pensavam, fossem morar num bairro mais retirado. Primeiro, por questão de aquisição de compra, né, de valor de compra. Outra, porque você sabe que hoje já existe essa coisa de querer separar rico de pobre. Você imagina naquela época. Então, a intenção, como conta o seu Manuel, era fazer com que lá se tornasse um bairro de trabalhadores, né? Ou seja, um bairro de operários. E por isso deram um nome, criaram uma vila, chamada Vila, e deram o nome de Vila Operária. Pois bem, Rudi Alvarez e Oscar Martinez, nas conversas que tivemos, né, confirmaram isso também. Assim, passou a se chamar de Vila Progresso logo depois. Porque acharam o seguinte, mas isso aqui vai crescer e tal. Então, além de trabalhadores, vão vir outras pessoas também que para montar comércios, e aqui também vai acabar emendando com a cidade, e vai ser um bairro anexado. Vamos chamar então de Vila Progresso, porque estava crescendo muito. Todo dia, nova casa, nova casa, nova casa, nova casa, e só ouvia som de martelinho, papapá, e serrote, rec, e a cidade, a vila então, né, que chamava Vila, crescendo. Nós mudamos ela, porque ela era a Vila Operária. Depois nós mudamos, assim, por uma estratégia, uma opinião diferente do seu diretor, da administração, nós mudamos para a Vila Progresso. Isso aqui era só casinha de tábua. Aquela pessoa que não tinha poder aquisitivo de se instalar no centro, que era o plano piloto, então ele se instalava aqui e nós dávamos toda a cobertura. Mas depois nós mudamos Vila Operária para nome Vila Progresso. E hoje, francamente, eu estou vendo que isso aqui, nós instalamos quase em cima disso aqui. E não se conhece mais nada, está tudo bonito, tudo mudado. Então a gente, posso dizer que isso aqui é um milagre que Deus mandou para essa região nossa aqui. O seu Manuel lembra que não foi fácil a abertura do município, porque tudo era muito difícil, né? Tudo era muito longe, as estradas praticamente não existiam, eram picadas, e tiveram muito trabalho. Eles trabalharam muito na colonização, porque um município que nasce, um distrito que nasce, depois um município que vai se formando, não tem estrutura nenhuma. A prefeitura da sede, na época, não tinha maquinário nem para Toledo, lá que dirá para os distritos. Então, os tratores que tinham aqui eram da colonizadora. E não tinha outras máquinas, era tudo na base da enxada, do enxadão, da picareta. Então, foi muito difícil, foi muito trabalhoso. Não existia estrada. Daqui a Toledo, nós levávamos de jipe, nós levávamos 3 horas e pouco andando por picada de poceira. Essas águas aqui, Lambari, estava tudo minada de poceira. E eu
E tinha a estrada deles, de pena deles, né? Então nós tínhamos que irmos por Toledo, fazendo curva, levávamos 3 horas de jipe para ir a Toledo naquela época. E aí que nós fomos abrindo estrada, fomos melhorando, e a Toledo estava distante daqui a 30 e poucos quilômetros. E assim foi a nossa luta no começo, foi dura, não foi fácil. Esse foi o nosso programa de hoje, eu espero que você tenha gostado. E eu gostaria de pedir a você, ajude o nosso programa a crescer. A forma é compartilhando. Repasse, compartilhe o programa, passe para frente, fale para outras pessoas. Muito obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser.